Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como o trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flabactes de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como o trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flabactes de tortura na guerra,
entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada.
Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilha sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Ted Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilha sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende.
Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar, é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional.
Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como o trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilha sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como o trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança.
A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PET, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilha sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como o trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PET, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilha sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva.
Rambo Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo Programado para Matar não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo Programado para Matar permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo Programado para Matar 1982 é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando.
Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança.
A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva.
Rambo Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como o trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PET, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo Programado para Matar permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo Programado para Matar 1982 é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como o trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PET, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando.
Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora.
O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como o trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu.
Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo Programado para Matar permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu.
Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo Programado para Matar permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo Programado para Matar 1982 é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilha sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo Programado para Matar não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo Programado para Matar permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo Programado para Matar 1982 é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone.
A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje. Rambo, Programado para Matar 1982, é um intenso thriller de ação que apresentou ao mundo John Rambo, um veterano da guerra do Vietnã levado ao limite por uma sociedade que já não compreende. Estrelado por Sylvester Stallone, esse filme impactante mistura drama profundo com ação de sobrevivência numa história tão emocional quanto explosiva. Rambo, Programado para Matar é o filme sombrio e cheio de tensão que deu início à icônica franquia Rambo e apresentou ao público um veterano atormentado, tentando encontrar paz em um mundo que o esqueceu. Dirigido por Paddy Kotcheff e com Sylvester Stallone em um papel que definiu sua carreira, o longa aborda temas como trauma pós-guerra, sobrevivência e o fracasso da sociedade em acolher seus heróis. Mais do que um filme de ação eletrizante, Rambo, Programado para Matar é um estudo psicológico disfarçado de suspense e de sobrevivência. Enquanto os filmes posteriores da série ficaram marcados por batalhas épicas e conflitos globais, o original é mais realista e emocional. A atuação de Stallone é contida e poderosa, mostrando Rambo como um homem solitário e alienado. A ação é intensa, mas nunca exagerada. Ela nasce dos instintos, treinamento e dor de Rambo, não da busca por glória ou vingança. A perseguição no meio das florestas do noroeste dos Estados Unidos entre Rambo e a polícia local é tensa, claustrofóbica e perturbadora. O filme também faz uma crítica contundente ao tratamento institucional dado aos veteranos, lançando luz sobre o transtorno de estresse pós-traumático, PEPT, e a indiferença da sociedade com quem serviu. O monólogo final, icônico, continua sendo um dos momentos mais emocionantes da carreira de Stallone. A história começa quando John Rambo, ex-boina verde e herói de guerra, chega à pequena cidade de Hope, no estado de Washington, à procura de um antigo companheiro de batalha. Ao descobrir que seu amigo morreu, o xerife local, Will Teasley, Brian Deney, o persegue e o prende por vadiagem. Na cadeia, Rambo sofre flashbacks de tortura na guerra, entra em pânico e foge para a floresta próxima. Usando suas habilidades militares, Rambo trava uma guerra de guerrilhas sozinho contra a polícia e a Guarda Nacional. Com o conflito saindo do controle, o coronel Trautmann, Richard Crenna, antigo comandante de Rambo, aparece para alertar as autoridades. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Rambo, Programado para Matar, não é apenas um filme de ação, é um retrato poderoso de um homem em guerra com seu passado e com o país que um dia defendeu. Com atuações marcantes, crítica social afiada e direção precisa, é um daqueles filmes raros de ação que também fazem pensar. Com sua intensidade crua e temas profundos como trauma e injustiça, Rambo, Programado para Matar, permanece um clássico atemporal que vai muito além do típico filme de ação. É o filme que deu início a tudo e ainda impacta até hoje.